Bom, nós falamos do ativo, do passivo, da despesa e da receita. Corrigimos todas as atividades que envolvem esses quatro grupos, né? E agora a gente vai falar um pouquinho do PL, o chamado patrimônio líquido. É um grupo que ele fica do lado direito do balanço patrimonial e ele tem uma função muito importante, que é fazer a apuração das contas dessa empresa. O início do patrimônio líquido, quando ele surge, na realidade, ele é a primeira conta que surge dentro de uma empresa. Por que que o patrimônio líquido é a primeira conta que surge dentro de uma empresa? Porque a empresa, quando ela nasce, né, que ela vai iniciar a primeira a conta da entidade, ela vai começar com a conta capital. E a conta capital, ela é uma conta do patrimônio líquido. E o proprietário dessa empresa, ele vai tirar do bolso dele, ele vai tirar um determinado valor, que nós chamamos de capital, né? Ele vai tirar um valor do bolso dele, vai colocar dentro da empresa acontecendo, né? Então a empresa até então não tinha dinheiro nenhum no caixa, nem no banco, como ela está iniciando a atividade, ele coloca o valor e aí coloca a conta capital e o valor dessa conta capital, que é o método, né, ao inverso, é a conta caixa ou banco. E a partir daí, com esse valor, é lógico que não nessa ordem, ele pode, pelo capital, também colocar algum bem, como um veículo, pode entrar um terreno, pode, na conta capital. Mas, assim, a princípio é capital, né? Vezes o quê? O caixa ou o banco. Então, a empresa, ela começa, o momento dela, o começo dela é pelo caixa ou pelo banco, né, em relação ao capital. Então, é aqui que a empresa começa todo o seu investimento e toda a sua movimentação. A partir do momento que a empresa iniciou, colocou esse dinheiro no caixa, então, esse dinheiro do caixa, vamos esquecer o banco, né? Vamos imaginar que o dinheiro foi todo para o caixa. Esse dinheiro do caixa, que ele foi recebido, ele tem que ser trabalhado. Então, ali a empresa vai desenvolver todas as atividades dela. E ela pode aumentar esse capital ou diminuir. Então, é isso que a gente vai ver aqui, a importância desse grupo dentro da empresa. Por quê? Se eu tenho um patrimônio líquido que o sócio colocou dentro da empresa para que essa empresa se mantenha, e esse capital ele vai ser perdido com o passar do tempo, perdido como? A empresa não vai conseguir manter ele, porque se essa empresa tiver prejuízo, capital, o patrimônio dela vai só diminuindo, tá? Então vamos ver aqui o que ele fala sobre isso. O patrimônio líquido, PL, faz referência ao grupo de contas que registra o valor contábil de uma entidade. Trata-se de uma subconta contábil que leva em consideração aspectos como o capital social, que é o que a gente falou, né? Os aportes financeiros de acionista, ou seja, alguém pôs o dinheiro lá dentro desse capital. Alguém colocou esse dinheiro dentro da conta capital. E também ele recebe, né, os lucros, que é o que a gente falou, acumulados, os prejuízos acumulados, que vai diminuir, e também reservas, né? Como, por exemplo, reserva de lucro, reserva de capital, todas essas reservas elas vão vir proveniente da conta PL. Quando falamos do PL, geralmente estamos tratando de uma empresa, né? Porque quem tem um patrimônio líquido, a gente geralmente está tratando de uma pessoa jurídica. É possível tirar várias conclusões importantes através do patrimônio líquido sobre a saúde de uma empresa. Porque se
depois de toda a movimentação dessa empresa, foi conta para o ativo, foi para o passivo, que é minhas dívidas, comprei, né? Eu tive despesa, ganhei através da receita. Toda essa apuração vai parar lá no patrimônio líquido. Então, ele é que vai demonstrar qual é a saúde financeira da empresa, como que essa empresa ela está se comportando mediante a administração ou a gestão dos proprietários dela, né? Então, toda a parte do patrimônio vai mostrar como que está a saúde dessa empresa. Aí aqui ele cita também que existe como, né, você avaliar, através do patrimônio, o crescimento ou a queda dessa empresa. Ele mostra que é como se fosse um termômetro, né? Que essa empresa é como se fosse um termômetro, o PL ele vai medir como que está a situação do patrimônio. Então, logo aqui, ó, ele fala, é possível como calcular o PL, né, se ele representa esse termômetro indicando qual é a verdadeira situação da empresa. Então, nós já sabemos, né, que é uma fórmula simples. E aqui ele cita essa fórmula, né? PL é ativo menos passivo. Primeira coisa. Porque o meu patrimônio líquido, eu só tenho ele depois que eu tiro tudo que eu devo. É como se você falasse assim, eu tenho uma casa, por exemplo. Então, ela vale 100 mil reais, mas você deve quanto? Se você deve 70 mil, então o seu patrimônio líquido só é 30 e não 100, que é o valor da casa. O seu patrimônio líquido, ele tem que ser abatido da sua dívida. Então, aqui, ó, ele fala que o meu patrimônio líquido, ele tem uma fórmula que é muito simples. É o que eu tenho menos o que eu devo. O que sobrar é o que eu tenho de verdade, né? Ou seja, o número que determina de fato o que uma pessoa tem, né? A riqueza dela, o que sobra para ela, eu só consigo ver quando eu tiro todas as minhas dívidas. O que sobrar, aí sim é meu patrimônio líquido. Eu não posso avaliar o meu patrimônio só pelo que eu tenho. Eu só posso avaliar o meu patrimônio depois que eu tiro tudo que eu devo. Então, aqui, ó, ele cita assim, ó, sua riqueza efetiva é o que lhe sobra depois de você pagar todas as suas dívidas. Por isso que muitas vezes a gente vê muitas pessoas com muitos bens e aos nossos olhos essa pessoa ela está rica ou ela tem um patrimônio muito alto, né? E na realidade isso não é verdade. Por quê? Eu só posso avaliar o que ela tem depois que eu tirar tudo que ela deve. Aí sim eu vou saber qual é o patrimônio dela, tá? Então ele fala, o que sobrar aqui, ó, o que sobra do que você tem e o que você deve, isso sim são considerados, né, o seu PL. Se o PL é um conceito importante para avaliar o adiantamento de uma empresa, né? Então, ele é um dos itens, ele fica quietinho lá, do lado do passivo, dá uma impressão que ele não tem tanta importância, mas ele tem. É ele que vai avaliar toda a saúde financeira da empresa. Ele cita aqui também, né, ele cita aqui também a importância dos conceitos, do conceito do PL para a sua vida, porque não é uma atividade tão simples, embora a fórmula seja simples de entender, né? Ativo menos passivo é igual ao meu PL, ao que sobrou. Então, ele cita aqui que é preciso fazer uma análise minuciosa, ou seja, não, eu preciso avaliar, eu preciso fazer um estudo. É como vocês estão fazendo lá
na disciplina Análise das Demonstrações, né? Para me saber qual é a realidade verdadeira do meu PL em relação à minha empresa, do que ele mais se aproxima, né? Então, assim, o que está acontecendo de fato? Aí ele fala aqui, olha, pode calcular o patrimônio líquido e gastar tempo determinado com ativo e passivo, descobrindo a diferença entre eles. O nível de riqueza, de repente, está na parte financeira da empresa. O que nós precisamos realmente é fazer uma avaliação das contas. A gente até já tinha falado isso lá, né? Para saber, no ativo, para saber se realmente eu tenho um patrimônio líquido positivo e favorável. Aqui a gente cita mais também o seguinte. Ele está citando alguns exemplos aqui, depois eu peço até que vocês façam uma leitura bem minuciosa dessa parte aqui do texto. Inclusive, ele fala dos indicadores. Esses indicadores, para você ter uma noção, porque quando eu falo de valores, talvez eles não sejam tão reais como parece. Quando eu falo da evolução através dos índices, que é o que vocês estão fazendo lá na disciplina Análise das Demonstrações, né? Por exemplo, o grau de endividamento da empresa, a rentabilidade. Quando vocês vão fazendo esses índices, você tem uma situação mais próxima da realidade da empresa. Então, esses indicadores, eles vão trazer muito o que realmente essa empresa ela está colhendo em relação ao que o patrimônio dela está demonstrando para ela, tá? Então, para mim saber se realmente a minha riqueza, o meu patrimônio, ele é efetivo ou ele está sofrendo uma variação. Por exemplo, tem lucro, tem prejuízo, como que essa empresa ela está se comportando de acordo com o desempenho dela, mensal, trimestral, anual. Então, esse patrimônio ele vai variar de acordo com quando eu fizer através de vários testes e de índices, né? Se a minha rentabilidade está baixa, se o meu grau de endividamento, como que eu estou me comportando, eu, a empresa, em relação ao número de meses e ao número de crescimento ou de queda do meu patrimônio líquido. Então, nesse texto aqui, que eu estou pedindo para vocês depois fazer uma avaliação, ele fala que eu devo também medir, né, a real evolução, que ele fala isso aqui, ó, financeira, né, de uma determinada situação, ou de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica, para me saber em que situação o patrimônio líquido dessa empresa se compromete ou que ele se apresenta. Porque mesmo essa empresa tendo lucro, o que está acontecendo, qual é o comportamento financeiro dessa empresa em relação ao meu patrimônio, tá? Então, eu vou só conseguir isso se eu fizer uma avaliação de como ele está comportando através de um ano para o outro, né? E aí a gente vai ter uma avaliação melhor da situação dessa empresa. Ele fala também a importância desse conceito do patrimônio para a vida, né? Ou de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica. Ele fala que é necessário que você faça uma avaliação minuciosa. Os índices, eles vão trazer, lógico, né, essa avaliação, mas avaliando por grupo, por conta. Porque quando você faz um cruzamento de dados, né, você avalia, por exemplo, eu estou tendo, por exemplo, as minhas vendas em relação ao que eu gastei, é um índice, né?
que nós chamamos o índice que você vai pegar as receitas menos as despesas. Então, tá, eu estou tendo lucro, o índice é bom, mas e o que eu estou fazendo com o dinheiro que está sobrando, né? Então, o que eu estou buscando em relação a esse lucro que está me sobrando? Quais são os meus objetivos? Ou seja, o que está sobrando, eu estou aplicando ele? Eu estou buscando crescer essa empresa? Porque muitas vezes, por exemplo, eu vou dar um exemplo simples do que eu estou falando. Vamos imaginar que você ganha R$ 2.000 e você tem aí uma despesa de 1.000. Então, está sobrando para você R$ 1.000, esse é seu lucro. Então, você está tendo lucro, mas o que você está fazendo com esses R$ 1.000 do lucro que está sobrando para você? Quais são os seus objetivos, né? Você está buscando aplicar esse dinheiro, você está investindo esse dinheiro na empresa, você está investindo esse dinheiro, por exemplo, num ativo da empresa, sobra e você vai pegar esse dinheiro e gastar ele todo com a despesa, por exemplo. Então, você concorda que esse dinheiro que sobrou, ele deu lucro, ele foi todo para o seu PL. Então, se ele foi todo para o seu PL, ele apresentou um crescimento na sua riqueza, no seu patrimônio. Só que aí, quando você pega essa riqueza que ele demonstrou, se você pega esse lucro e você jogar ele todinho, por exemplo, num gasto com despesa, ele foi jogado fora. Então, nem sempre lucro é sinal de crescimento, né, de riqueza da empresa, ou de crescimento, né, da evolução financeira da empresa. Então, é muito complexo e ele tem que ser muito avaliado pelas decisões da empresa. Ela pode dar lucro, mas isso não quer dizer que ela vai ter uma evolução em termos de riqueza aqui, ó. Tudo vai depender de como ele vai usar esse dinheiro, ok? Bom, gente, então, continuando aqui, deixa eu só tentar baixar aqui. Nós vamos fazer uma avaliação aqui agora em relação aos gráficos, né, para a gente dar uma entendida melhor. Eu vou passar também esse material para o e-mail de vocês hoje, tá? Mas é só para a gente pegar a direção. Aqui a gente tem um balanço patrimonial. Esse balanço patrimonial, nós já sabemos que o balanço ele é como se fosse uma balança, né? A gente já falou isso várias vezes, que no ativo representa o que eu tenho e no passivo o que eu devo. E o PL é para apurar toda a minha parte, né, do que sobrou lá da DRE. Então, o ativo, ele traz aqui alguns demonstrativos também, né? Que aqui está falando, mas isso aqui só explica a composição. Ou seja, a DFC, ela vai mostrar a variação do caixa da empresa, a DRE, ela vai demonstrar se a empresa está tendo lucro ou prejuízo. Está passando agora. Gente, vou desativar um som aqui. A DRE ela vai levar o lucro. Se a empresa tiver lucro, aumenta o capital. Se a empresa tiver prejuízo, diminui o capital. Então, toda vez que você fizer a DRE, a variação dela vai aqui para o PL. E depois você vai ter que fazer a DLPA, que é para mostrar se essa empresa, como que ela foi distribuída, né? Aqui, a DNPL aqui, é para você mostrar as variações do patrimônio líquido. Então, isso aí é exigência também, né, das normas que nós temos que seguir dentro dos padrões dos demonstrativos contábeis, ok? Então, isso aqui foi só para a gente fazer uma avaliação de quais demonstrativos eles vão
trabalhar dentro de um balanço patrimonial. Ou seja, todos esses demonstrativos eles têm que ser explicados. Então, não basta simplesmente jogar as contas do ativo e depois ver se deu lucro, não. Isso aqui vai ajudar nas tomadas de decisão e para que os gestores da empresa eles possam entender em qual situação entrou todos os demonstrativos, né? Inclusive o lucro ou o prejuízo dessa empresa, como que ele foi acolhido, tá bom? A gente falou aqui embaixo, né, da equação do patrimônio líquido. Ela demonstra aqui também, nesse quadro aqui, que a equação do patrimônio líquido ela pode ter várias interpretações. Foi o que eu falei quando a gente estava lá em cima trabalhando sobre isso. Por exemplo, ativo é igual passivo. Tem que bater. Só que para mim ter esse resultado, eu vou ter que somar o patrimônio lá no passivo. Então, o meu ativo e o passivo per bater, ele vai ter que pegar o resultado do patrimônio. E nessa equação também, eu posso pôr passivo é igual ativo menos o PL. Por que é menos? Porque o PL está lá do lado do passivo. Então, o ativo ele fica sozinho, a soma dele é sozinha. Então, eu não posso somar o ativo com o PL. Né? E aqui ele fala PL é igual ativo menos passivo, porque o que sobra do meu ativo, né? Eu vou lá e tiro todas as contas do passivo, eu vou jogar lá para o patrimônio líquido. A estrutura de capital ativo, ele demonstra as aplicações de recurso, ou seja, eu peguei toda a parte financeira da minha empresa, eu vou jogar onde? No passivo, né? Desculpa, gente, no ativo. O passivo é a origem, ou seja, origem do quê? Dos recursos de terceiros, que são, quando eu falo recursos de terceiros, é porque eu estou trabalhando com dinheiro de outras pessoas. Então, eu estou trabalhando com recursos que não são meu, mas que são de uma terceira pessoa. E o patrimônio líquido que trata da origem desse recurso, ou seja, o que sobrou, né? Então, eu vou ter que trabalhar isso aí. Lembrando ainda que a conta capital, que está aqui no patrimônio líquido, ela também ela tem que ser movimentada, mas vai chegar um momento que a empresa, provavelmente, ela vai ter que prestar conta dessa conta para o sócio, porque quando essa empresa teve a abertura dela, esse sócio colocou o dinheiro dentro da empresa e aí a empresa ficou devendo esse dinheiro para o sócio. Esse é um dos motivos que a conta PL ela está do lado do passivo. Quando essa empresa der baixa, esse dinheiro, se ele aumentou ou diminuiu, ele é do sócio. Ele volta para o bolso do sócio. Né? Então, por exemplo, ele colocou lá 20 mil. Daqui 5 anos, essa empresa tem 40 de capital e ela resolve fechar as portas, esse dinheiro do capital que estava aqui no patrimônio líquido, o que vai acontecer? A última conta que vai ser trabalhada é pegar o dinheiro do caixa, tirar do caixa e dar baixa na conta capital. E esse dinheiro vai lá para o bolso do sócio, porque quando ele abriu a empresa, ele colocou esse dinheiro no caixa. Agora é a hora, quando a empresa encerrar as atividades, é a hora da empresa devolver esse dinheiro para o dono da empresa. Agora, é lógico que tem que observar se ele colocou 20 mil, o capital aumentou, porque deu lucro, está em 40, que bom, né? Agora, se o capital diminuir, às vezes pode ser que ele nem pegue esse dinheiro de volta, tá? Então, essa é uma avaliação que a gente faz, lembrando que esse dinheiro ele volta para o bolso do dono da empresa, se algum dia ela fechar as portas, lógico, né? Para isso, ela vai ter que dar baixa, né? Porque a maioria das empresas elas não dão baixa e elas não têm o entendimento
que o ativo, que o patrimônio dessa empresa, ele é do sócio quando ele encerra. É lógico que se tiver conta no passivo também, ele vai ter que fazer todo o fechamento de pagamento, ele vai ter que encerrar tudo para depois esse dinheiro voltar para o bolso dele. Então, esse dinheiro ele tem que ser muito bem trabalhado e é a responsabilidade que a gente tem lá naqueles princípios, né? Que é o princípio da entidade, que é o princípio, todos os princípios que vocês já conhecem, ele tem que ser bem trabalhado para que depois essa empresa possa devolver para o dono o dinheiro que ele investiu lá, ou então crescer e continuar desenvolvendo, né, para poder retomar esse dinheiro para a empresa. Ok? Então, gente, nessas aulas aqui, se alguém quiser fazer pergunta, pode ligar o microfone. Nessa questão aqui, a gente trabalhou o PL, corrigimos a atividade e o que ficou para a gente, provavelmente na próxima aula, que vai ser na sexta-feira, se for ter a aula, porque vocês vão estar nesse momento desenvolvendo as atividades, são as normas brasileiras de contabilidade. Porque quando eu falo das normas, eu posso dividir ela, né? Por exemplo, em normas profissionais e normas trabalhistas. Então, isso aí é uma questão que vai estar na prova de vocês, a gente vai ter que estar trabalhando essas questões. E o que eu falei para alguns alunos no início da atividade é que eu vou passar esse material para vocês na próxima segunda-feira. Se tiver dúvida, se algum aluno já quiser fazer, vamos falar assim, ficar livre, né, desocupar logo, é importante que vocês não esqueçam que eu falei que vai ter material dessa estrutura conceitual dos relatórios financeiros e das normas. Então, para qualquer aluno que vai ter dificuldade, se quiser, a gente vai ter a aula sexta-feira. Eu vou colocar lá no grupo perguntando se vocês vão querer a aula para trabalhar essas normas. Agora, se você falar, não, Ediluz, nós já pesquisamos aqui, já respondemos, tranquilo, tá bom? Então, alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso aí? Por mim, tá tranquilo. Só lembrando, para não ter um alvoroço, né, que eu vou passar a prova na segunda e você vai olhar lá e vai ver as normas. Aí você vai falar, Ediluz, não passou. Não, porque a gente teria a aula na sexta-feira, tá? Então, se você quiser responder, beleza. Se não, responde só o que você já sabe e pode deixar o das normas que a gente, se for preciso, a gente vai ter a aula na sexta-feira sobre isso. Vou passar e lembrando só também, né, que a prova vai ser entregue dia 1º e vocês vão ter o prazo até o dia 9 para entregar, tá? E dia 10 eu já vou estar liberando para vocês o gabarito da prova. Meninos, então é isso aí, a gente já está correndo contra o tempo, né? Nossa aula já está faltando 8 minutos para encerrar. Alguém quer me fazer alguma pergunta sobre prova, sobre material, sobre alguma coisa? Tudo ok, professora. Já até te mandei a atividade já. Tá. Então, assim, segunda-feira eu estou mandando a prova de vocês. Qualquer coisa, fala comigo e se cuida, né? Bom final de semana para vocês. Fica com Deus e que Deus possa abençoar a vida de cada um, tá bom? Amém. Vou Amém. postar esse Amém. Bom final de material. semana. Gente, eu vou postar esse material aqui no e-mail. Não tem nada para fazer, tá? É só porque se vocês precisar para ter alguma correção, aí eu vou estar postando no site da faculdade hoje esse material e no e-mail também, mas não precisa entregar nada, ok? Ok, professor, obrigada. Obrigada a vocês, fica com Deus.